O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, celebramos hoje o 13º domingo do tempo comum e nós seguimos a mesma temática de domingo passado, quando Jesus falava e propunha aos discípulos o seu seguimento e colocava como critério primeiro a renúncia de si próprio para ser capaz de seguir o Senhor. Continuamos pensando, continuamos refletindo, continuamos contemplando a mesma temática do seguimento de Jesus, que na verdade é a temática que norteia o tempo comum de modo geral. Só vai ganhando aspectos diferentes à medida em que cada dia nós vamos escutando o Evangelho, mas tudo é um caminho de seguimento de Jesus. Hoje Jesus continua caminhando, está subindo para Jerusalém, e no caminho de Jesus vão apresentando muitas pessoas e acontecendo muitos convites, que na verdade é um caminho espiritual que São Lucas está nos propondo, de seguindo Jesus e também compreendendo que passos nós precisamos dar para ser discípulos fiéis do Senhor. Obviamente que também aquilo que nós escutamos neste Evangelho tem muito a dizer também para a nossa própria vida, que às vezes fica amarrada num ponto e não caminha para frente. Jesus está firme no seu propósito de ir para Jerusalém, porque em Jerusalém se realizará de forma absoluta e definitiva os planos do Pai, porque em Jerusalém ele realizará de forma radical a vontade de Deus, passando pela humilhação, pela morte, pela cruz,
para também entrar na sua glória. E é por isso que o Evangelho dizia: chegando o tempo de Jesus voltar para o céu, ele toma a firme decisão de cumprir o seu caminho até o fim. Vai a Jerusalém. E é neste caminho de Jesus para Jerusalém que vão aparecendo também pessoas e propostas de seguimento de Jesus que também toca a nossa vida. O grande convite é este mesmo que Jesus fez a uma das pessoas que estava no caminho enquanto ele passava: segue-me, seja meu discípulo, ande atrás de mim, trilhe os meus caminhos, venha depois de mim, põe os teus pés também nas minhas pegadas. Esse é o grande convite da liturgia. E na verdade, queridos, é um caminho que nós já fomos introduzidos quando nós recebemos a graça do batismo. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, Nosso Senhor diz assim: ide, fazei todos os povos meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por força do batismo, todos nós já nos tornamos discípulos do Senhor. Só que esse discipulado precisa ser todos os dias renovados à medida que nós tomamos consciência disso. Mas para viver esse segmento, Jesus vai apresentando coisas muito concretas. A primeira delas, alguém diz: Senhor, eu te seguirei para onde quer que tu vá. E Jesus disse o quê? Tá certo, tudo bem. Você quer me seguir para onde quer que eu vá? Tranquilo. Os pássaros dos céus têm ninhos, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quem pretende seguir os passos de Jesus, quem pretende se tornar discípulo de Jesus, precisa entender que o caminho do discipulado é um caminho exigente, que o caminho do discipulado de Cristo não se adequa às coisas dessa terra, que o caminho do discipulado de Jesus, que o caminho do seguimento de Jesus, na verdade rompe com tudo aquilo que o mundo apresenta como realidade que consola, que conforta. Jesus não promete aos discípulos que terão uma vida mansa, uma vida confortável, uma vida de gozo e de alegria segundo aquilo que o mundo apresenta. Na verdade, é um rompimento com essa realidade. Por isso São Paulo nos lembrava: nós fomos libertos por Cristo na sua cruz para não voltarmos à vida do passado, para que nós não fiquemos aprisionados numa vida do passado, para que a nossa vida não esteja agarrada às coisas dessa terra e aos prazeres dessa nossa própria carne, vai dizer o apóstolo São Paulo. Porque o seguimento de Cristo exige um rompimento com a maneira de pensar própria do mundo. Quem quer seguir Jesus, mas deseja encontrar aquilo que o mundo apresenta como conforto e como prazer, nunca trilhará o caminho do discipulado real. Mas Jesus diz para outro: segue-me. E esta pessoa respondeu: tá bom, tudo bem, vou. Mas primeiro deixa-me enterrar meu pai. E Jesus diz: não, deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Quem deseja ser discípulo de Jesus
precisa ter uma liberdade de espírito muito grande, capaz de não se amarrar a nada e nem a ninguém. Quantas pessoas ficam amarradas na morte? O discípulo de Jesus precisa trilhar um caminho para frente. O discípulo de Jesus precisa quebrar todas as algemas que o prendam no mundo da morte. O discípulo de Jesus é alguém que caminha para a vida e que constrói a vida e que promove a vida e que vive para a vida e não para a morte. Quantas pessoas ficam aprisionadas à morte? Quantas pessoas, inclusive, deixaram a vida de igreja, porque morreu alguém na sua casa e a pessoa ficou para sempre amarrada na morte daquela pessoa. Existem pessoas assim, e julgam que de fato é amor por aquela pessoa que morreu, mas não é. É apego, é amarra. Nós não podemos amarrar-se a nada nem a ninguém. Por isso São Paulo lembrava, é para a liberdade que Cristo nos libertou. O cristão, o discípulo de Cristo, aquele que experimentou a salvação vinda da cruz, deve também trilhar um caminho de liberdade. Nós não podemos ficar amarrados. Atenção, nós devemos amar a todos, porque São Paulo lembrava que o amor é a coisa mais importante da nossa vida, também na leitura. A única coisa que nós devemos uns aos outros é o amor, é a fraternidade, é a solidariedade, mas ninguém deve apegar-se absolutamente a ninguém. Quantas pessoas, porque morreu alguém, deixou de viver, abandonou a igreja, abandonou os seus serviços, abandonou a missão, mas é porque morreu fulano há 20 anos atrás e você está amarrado, morto com a pessoa lá atrás. Não, diz Jesus, os mortos que enterrem seus mortos, quem os segue está vivo e não pode prender-se na região dos mortos. Desculpe, pode ser que até alguém daqui passe por essa experiência, ou quem me escuta, ou quem me assiste nesse instante. Mas quantos pais que perderam um filho, ou perdeu uma filha, e tem mais 2, ou 3, ou 4, esquecem os que estão vivos e vivem para quem morreu. Tem gente que é assim. Parece que os que estão vivos não existem. Não tem importância. O que é isso? É prisão, é amarra, impede de você crescer, impede de você dar passos. Veja, Jesus está dizendo, não consegue ser discípulo de Jesus quem fica amarrado na região da morte. É preciso dar passos, mesmo chorando, mesmo com o coração angustiado, mesmo sofrendo a saudade, mas caminhar. Eu me lembro quando minha mãe morreu, por exemplo. Foi um tempo bom, foi a experiência mais difícil da minha vida. Ela morreu na sexta-feira de manhã. Eu fui para o Juazeiro resolver as coisas todas. No sábado, fizemos tudo o que deveríamos fazer. A sepultamos. Depois que nós chegamos em casa, eu disse para os meus irmãos e meu pai, vai precisar de mim para mais alguma coisa concreta que eu preciso fazer? Não, então eu vou voltar para a paróquia. Eu voltei para a paróquia. No outro dia, que era domingo, eu tinha 5 missas para celebrar. Eu era padre sozinho lá no Assaré, 5 missas. E as pessoas dizem, padre, como é que o senhor consegue? Eu digo, é a fé na ressurreição. A gente sofre, a gente chora, a gente se angustia, a gente experimenta a saudade, a gente às vezes não contém as lágrimas, mas eu não fui sepultado com a minha mãe.
A vida tem que continuar. Gente, isso é amor. Às vezes a pessoa acha que ama se ficar aprisionada, se viver a vida inteira chorando. Tem gente que chora todos os dias a morte de alguém. Agora você acha que as suas lágrimas não vão trazer a pessoa? Não vai trazer a pessoa, gente. Às vezes nós temos atitudes que são irracionais, que são muito amarras, e nós julgamos de amor. Na verdade não é amor, é apego. Amar é a gente sentir a saudade, mas ao mesmo tempo perceber que o outro vive dentro de mim. Eu não deixo morrer a memória, eu não deixo morrer a história, eu não deixo morrer o outro dentro de mim, mas eu não fui sepultado com o outro e a vida tem que continuar. Quantas pessoas inclusive deixam de viver porque ficam aprisionadas na morte? É preciso dar passos. Jesus está passando para nos devolver a liberdade, continuar experimentando a saudade e às vezes a angústia quando a gente pensa na impossibilidade do contato físico com o outro, mas entender que eu continuo vivo e preciso dar passos no seguimento. Amém? Mas outro diz: Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu ir me despedir dos meus pais. E Jesus diz: olha, quem põe a mão no arado e fica aprisionado lá no passado e olha para trás, não está pronto para seguir a Jesus. Às vezes há pessoas também que não seguem, que não se engajam por causa da sua família. A família é o dom mais precioso que Deus nos deu depois da vida, é a nossa família. Mas a minha família não pode ser empecilho para que eu siga Jesus, não pode. Eu parabenizo todas as mulheres, que são muitas na igreja, muitas, em toda a igreja de Deus presente em todo o mundo, que muitas vezes enfrentam uma barra em casa, às vezes até incompreensão e perseguição da parte dos filhos e do marido, mas não deixam a sua fé por nada. Elas entenderam o que Jesus disse. Ou você tem coragem de pôr a mão no arado e se decidir a seguir Ele, ou não vai para frente. Quantas mulheres, talvez até vocês que estão aqui presentes, para estar na missa, acordou foi cedo, para deixar cada coisa no seu canto, não é? Não fugir da sua obrigação de mãe, mas também não trocar a sua fé. Não deixa a sua fé. Isso é seguir Jesus. Isso é bonito. É o evangelho que se concretiza na nossa vida. Veja, seguir Jesus exige esses passos. Nós, por exemplo, seminarista, nós padres consagrados, nós amamos a nossa família. Eu dou um 10 para estar junto da minha família, que é tudo feliz, tudo alegre, tudo doido que nem eu. Uma beleza, Mike lá, ele viu, sabe de onde é que vem a loucura? É da raiz. E o menino desde pequeno já começa também. Mas, quantas renovações, quantos aniversários, quantas comemorações eu perdi. Por quê? Por causa da missão. Alguns amigos meus que dizem, não sei o que, vem cá, meu aniversário e tudo mais. Eu não posso porque eu tenho esse compromisso na paróquia. Eu não vou deixar a paróquia para ir comer um pedaço de bolo. Não é que o outro não importe para mim, importa muito, é um sacrifício. Mas o seguimento de Cristo está em primeiro lugar. Está entendendo? É assim que o seguimento de Jesus acontece. Para terminar minha conversa, que já está comprida, uma palavra só de São Bento, que ensinava aos seus discípulos, aos monges: nada antepor ao amor de Deus. Que nada, nem ninguém seja mais importante do que o amor de Deus. Aquilo que deve anteceder tudo em nossa vida deve ser a vontade de corresponder ao amor de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado e amado.